e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Por que alguém range os dentes? Já teve uma dor a ponto de você ranger os dentes? Já tive. Eu tive uma dor que eu fui parar no pronto-socorro da cidade universitária, 3 horas da madrugada. Eu queria rolar pelo chão e arremessar todas as cadeiras, de tanta dor. Ranger de dentes. Dor, choro, pranto e ranger de dentes. Então, você sabe como é. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá certo? Então, quando você olha para essa parábola, você percebe do que ele está falando. Você percebe do que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ninguém aqui é salvo por obras. Ninguém aqui é pés e mãos. E lançar ele nas trevas exteriores. Ali onde há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Por que alguém range os dentes? Já teve uma dor a ponto de você ranger os dentes? Já tive. Eu tive uma dor que eu fui parar no pronto-socorro da cidade universitária, 3 horas da madrugada. Eu queria rolar pelo chão e arremessar todas as cadeiras, de tanta dor. Ranger de dentes. Dor, choro, pranto e ranger de dentes. Então, você sabe como é. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Tá certo? Então, quando você olha para essa parábola, você percebe do que ele está falando. Você percebe do que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ninguém aqui é salvo por obras. Ninguém aqui é salvo porque merece alguma coisa. Ninguém aqui é salvo porque é bonzinho. Todo mundo é ruim. Cristo diz, do coração do homem e da mulher também procede homicídios, crimes, adultério, tudo que é tipo de maldade. Ninguém aqui é bom. Só que bom é aquele que nos chamou. Bom é aquele que nos salvou. Tá certo? Ele imputa sobre nós as suas obras e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Você pode ter vindo da história de vida que for. Quando você chegou aqui, ele te deu veste de santificação. Ele te deu veste de santidade. Ele te deu veste de nova vida em Cristo. Ele te deu vestes novas, te deu um novo nome. Para você estar aqui assentado entre príncipes. Estar na presença do Altíssimo. Só que aquele que está neste lugar e prefere manter suas vestes corruptas do pecado, prefere manter as vestes sujas de uma vida enganosa, pensando que vai passar desapercebido, que ninguém vai perceber, que ninguém vai ver, vai ficar surpreso, porque os olhos do Senhor estão atentos a tudo que acontece. Como diz João em Apocalipse, ele tem olhos como chamas de fogo e pés como latão reluzente. Nada passa batido do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, uma coisa é, muitas das vezes, certas pessoas que não querem se santificar vão passando o tempo, vão ficando por aí, a gente trata bem, a gente respeita, só que chega um momento que Deus diz basta. Chega um momento que Deus diz, chegou a hora de separar o joio do trigo. Rapaz, por que não está entrando aqui? Deixa eu ver aqui. Então a minha senha está entrando estranho. 13 de Mateus diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esteja bem atento aí a toda a leitura. Veja só, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Amém. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não se precaveram para, tá certo, a situação de espera. Elas somente saíram com a lâmpada e não levaram azeite em reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, preste atenção que ele diz tardando, não diz atrasando-se. Ele diz tardando. Tardando é que está demorando na perspectiva de quem está esperando. Quem está esperando está percebendo uma demora. Só que o noivo não se comprometeu com um horário. Ele não marcou uma hora para chegar. Ele disse apenas, eu vou chegar, me espere. E
Cabe agora àqueles que estão aguardando esperar o momento dele. Aí, na leitura, o autor faz questão de colocar tardando, ou seja, foi demorado. Eles tiveram que aguardar por muito tempo. Então diz aqui, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Começaram a cochilar e finalmente dormiram. E é interessante porque tanto as prudentes como as imprudentes dormiram. Todas elas caíram no sono, todas elas dormiram. Mas à meia-noite, o que é bem simbólico na Sagrada Escritura, essa questão da meia-noite, da virada de período, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, olha que coisa grave, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Tenta colocar assim, mas não dá 8. Ah, tá. Só para ver se está certinho. Ele é muito claro no sentido do alerta que ele está trazendo. Então não resta dúvidas para ninguém que esse texto aqui está falando da iminência da volta de Cristo, tá certo? Então nós, a partir da maneira como nós entendemos a Sagrada Escritura, a maneira como nós sempre temos lido e buscado analisar, nós entendemos que o arrebatamento, ele integra a primeira etapa da chamada a vinda, tá certo? Ou no caso, a vinda já se deu quando Jesus Cristo veio em carne, a volta, quando Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, para levar o seu povo para si. Jesus Cristo voltará uma vez, não haverão duas voltas de Cristo, é um evento, é uma volta, só que essa volta está subdividida em duas etapas, e isso fica muito claro pelo desenrolar do texto. Eu tenho que caminhar subordinado ao texto, não subordinado às teologias. As teologias são estudos que buscam elucidar o texto, que buscam esclarecer o texto, mas eu não posso me subordinar às teologias, eu tenho que me subordinar ao texto, tá certo? Eu não posso me fazer cativo do pensamento de um teólogo, eu tenho que estar cativo da Sagrada Escritura, tenho que estar cativo de Cristo. Então, olhando para as Sagradas Escrituras, nós temos sinais muito claros que nos falam acerca de como se dará a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o texto que está em cima agora na tela aí, ele vai desvendando para nós. Então, esse material vocês podem tranquilamente pedir para o pastor que eles mandem, esse PDF. Então, veja como é que se desenvolve, tá certo? Quando a gente olha para o alerta principal que está no final, para estarem atentos, estarem alertas quanto ao posicionamento que precisam adotar, tá certo? Quanto à iminência da volta de Cristo. Nós temos sinais que estão sendo visualizados que apontam para o próximo período que se desenvolverá na terra, que é a grande tribulação. A grande tribulação está para desenvolver-se, está para iniciar-se, e os sinais estão indicando que de fato está para acontecer. Estamos na iminência disso. Só que antes da grande tribulação existe o grande evento que a antecede, chamado arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento da igreja, ele é elucidado em diversos textos. A escatologia não está só em Apocalipse. A escatologia está no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, está em Atos, está nas cartas, está nos profetas do Antigo Testamento, principalmente em Daniel, em Ezequiel, em Zacarias. Então todos esses textos compõem a escatologia, e a escatologia é o estudo das últimas coisas, daquilo que está no final,
tá certo? De escato, tá certo? Do grego, que